A Bíblia diz que nós somos chamados para andar pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma maneira que o próprio capítulo de Hebreus fala que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. A gente está aqui hoje como casal, como família, na verdade, para compartilhar um grande testemunho que a gente viveu, ainda tem vivido, que durante um tempo foi batalha e hoje já é testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Esse testemunho começa basicamente em novembro do ano passado, quando a Mila fez 40 anos de idade. Uma data importante, uma data de transição, e nessa data importante de 40 anos de idade, foi justamente nessa época que nós somos infectados com Covid dentro de casa. Eu, a Mila, as crianças, os pais dela que estavam nos visitando, todos somos infectados com Covid. Com a graça de Cristo, todo mundo ficou bem, razoavelmente bem, e eu fui do que tive, por assim dizer, o pior quadro, mas dentro do cenário que a gente vê, um quadro bom ainda. Acordei um dia com um pouquinho de falta de ar, e justamente porque o médico disse que se eu tivesse falta de ar eu tinha que ir ao hospital. Retornei ao hospital só para fazer exames de rotina. Fui para o hospital aqui em Brasília. Chegando no hospital, Mila foi me levar, e aí começa na verdade o testemunho. Porque às vezes a gente vive batalhas e a gente se pergunta assim: por que eu estou vivendo isso? Ou eu não tenho a compreensão total de tudo isso. Eu pratico esportes, eu não tenho comorbidades, eu não estou acima do peso, e mesmo assim estava começando a ter um pouquinho de falta de ar e uma pequena complicação com a Covid. Chegando no hospital, fui fazer uma tomografia para ver que acometimento tinham meus pulmões com a Covid. Fiz a tomografia, e ao fazer a tomografia percebi que tem índices de 0 a 25, de 25 a 40 e 40 e assim vai, e a minha acometimento estava de 25 a 40. Não era tranquilo, mas também não era gravíssimo, exigia cuidados. Por isso, naquele momento, o médico falou: olha, Felipe, nós vamos te internar. A gente ficou um pouco meio impactado ali, e nessa hora eu tenho convicção que foi o Espírito Santo que me conduziu, porque a Mila estava do meu lado ali no hospital, a gente estava recebendo a notícia da minha internação. Eu olhei para ela e falei: Mila, a gente já está no hospital, você também está com a Covid, faz uma tomo também, já estamos aqui. Já estamos aqui, vamos nessa. Ela: não precisa. Eu falei: não, precisa sim, eu sei que você está praticamente assintomática, mas vamos, até por curiosidade, ver como está o teu pulmão, que acometimento está o teu pulmão. Fizemos a tomografia. E aí começam os testemunhos da parte de Deus. Fizemos a tomografia dela também, estamos aguardando o resultado. Eu já com a notícia que iria me internar. Passa no corredor do hospital um segurança, vestido de terno, segurança do hospital, orando, aqueles doidos de fé, orando em línguas por várias pessoas que estavam ali, nas salas de espera, fazendo exames, fazendo orações, e eu só de longe ali ouvindo. Evidente que a gente anda pela fé, mas é óbvio que com um pouco de preocupação por ter que me internar, percebendo uma preocupação na Mila também pela minha internação. O segurança entra na sala, eu já não estava, eu tinha sido levado para uma sala ao lado para começar os preparativos para a minha internação. E o segurança olha bem para mim e diz assim: eu sei que vocês são servos de Deus, e eu quero que vocês saibam que Deus está no controle de todas as coisas. Nós dizemos amém, 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 mas não tivemos, na hora, a compreensão completa do que Deus estava dizendo. Por quê? Porque ao retornarem os exames da Mila, a tomografia dela, nós percebemos que estava tudo bem em relação à Covid, ao acometimento de pulmão, porém havia um pequeno detalhe, e é esse detalhe que é o nosso grande testemunho, que eu quero que a Mila comece a contar. E aí na minha tomo veio que eu tinha um tumor do lado direito do pulmão, e que naquele momento o médico falou: olha, não se preocupem com isso agora, vamos deixar vocês melhorarem do Covid, e a sua médica vai te acompanhar depois, que desde a época do Covid a doutora Amanda estava nos acompanhando durante todo o processo de internação do Felipe. A doutora Amanda Jordão e a doutora André Ogawa foram acompanhando todos os detalhes. E aí eu mandei para ela o exame da minha tomo. E aí ela disse que iríamos esperar aquele momento passar e depois a gente ia conversar sobre aquilo.
Felipe, graças a Deus, ficou bem, saiu da internação. No dia que a gente pôde viajar, a gente foi para São Paulo, porque estava tendo a conferência profética. E a doutora Amanda falou para mim, você tem um exame anterior? Eu falei, não, eu nunca fiz uma tomo na minha vida. Tipo, mal eu tomo remédio para dor de cabeça, que dirá ter uma tomografia do pulmão. E aí ela falou, olha, a gente tem 3 opções. Ou a gente espera 3 meses, ou a gente faz uma biópsia, ou a gente faz um PET scan. É isso, né? E aí eu falei, então vamos fazer um PET. Não vou fazer uma biópsia, não vamos esperar 3 meses, vamos fazer um PET. E aí a gente fez um PET scan. Vou fazer uma pausa aqui. Imagina o que é na mente de alguém e internar o esposo no hospital com Covid e, na verdade, por insistência divina, fazer uma tomografia e descobrir que tem um nódulo no pulmão direito que requer investigação. Eu creio que para nós, para nossa família, a gente anda pela fé, mas esse tempo de espera entre esse exame que descobriu por acaso esse caroço no pulmão e o PET scan, que é um exame que escaneia da cabeça aos pés da pessoa, foi um dos momentos de maior tensão, porque são momentos em que o inimigo mina a nossa mente. Será que só tem esse nódulo lá? Será que tem outro lugar? Será isso? Será aquilo? Será aquilo outro? Então, muitos serás acontecem. Então, nós fomos para São Paulo, vivemos todo o ambiente de conferência profética, de oração, de comunhão, com os pastores, guardando conosco essa informação. Somente o apóstolo Rina, nossa cobertura espiritual, já sabia e nos acompanhava em oração nesse momento. Até que chegou o momento do PET scan e a Mila fez o PET scan lá em São Paulo ainda. 1 hora com medicação para poder fazer o PET. E a gente fez o PET. 1 hora com medicação, mais 1 hora e pouco de exame. Quase 3 horas. Entra na máquina, aí entra, sai. Fechei os olhos, falei, Deus, não vou abrir os olhos porque eu não sabia como que era. Vai que me dá uma crise de ansiedade, me dá um ciricutico aqui dentro dessa máquina. Fechei os olhos, com as mãos pra cima e fiquei dentro da máquina. E aí, uma longa espera até sair o resultado do PET. Todos os dias eu perguntava pro Felipe se ele já tinha entrado, se já tinha saído. E ele falava que ainda não. E aí, saiu o resultado do exame. E aí, numa chamada de videoconferência, nós com as médicas, foi constatado que realmente era um tumor. Ele acendeu, né? Uma maneira grosseira de falar. O tumor do pulmão acendeu. Graças a Deus não tinha acometimento de nenhuma outra parte do meu corpo. Só esse nódulo do pulmão. E aí começou todo um processo do que nós iríamos fazer. A doutora Amanda, que é uma presbítera nossa aqui de Brasília, ela é dessa área, ela é uma cirurgiã torácica. E ela falou pra gente que ela não tinha condições de me acompanhar, de ser a minha médica, por conta do relacionamento que nós temos. E ela me indicou um médico para que nós fôssemos em São Paulo, um médico que ele é super conceituado, um professor, e nós fomos nesse médico, né? Sim. Quando a gente estava na sala com ele, ele falou, olha, tudo indica que é um carcinoma, carcinoide. Ela sempre se confunde nos nomes. Um carcinoide pulmonar. E a gente tem 2 opções. Ou a gente faz uma tomografia, ou a gente faz uma biópsia, ou a gente vai pra cirurgia. Pra gente, de fato, saber o que é. E eu falei pra ele, doutor, quais são os riscos? E ele falou, a biópsia, o ideal é você fazer anestesiada. E eu falei, quais são os riscos das 2 anestesias? Ele falou, é a mesma anestesia. Eu falei, então eu quero fazer a cirurgia. Então, entrando com um pouco mais de detalhes, já que ela mencionou isso. Então, a possibilidade que ele nos deu é que poderia ser algum contato que ela teve eventualmente com alguém com tuberculose na infância, alguma coisa assim, que pode ter gerado essa lesão no pulmão, ou que pudesse ser um tumor que eles chamam típico de pulmão, que é esse que a Mila está dizendo, que é um tumor carcinoide, que ele é das categorias dos tumores, mas é das categorias dos tumores o tumor mais fraco, que a própria cirurgia solucionaria a questão sem qualquer necessidade de tratamento posterior. E não era o mais agressivo, que é o que ela sempre se confunde o nome.
que é o carcinoma, não era esse, porque esse é realmente o agressivo. Então a suspeita dele seria essa. Voltamos para Brasília, consultamos um outro profissional, e esse outro profissional tinha a mesma opinião, e mediante a nossa escolha, que o processo cirúrgico, por ser muito próximo ao processo de fazer a biópsia, já que a cirurgia é uma cirurgia feita por vídeo, laparoscopia e por robótica, apesar de ser uma cirurgia, seria um processo semelhante à biópsia. Então, devido à nossa escolha da biópsia, da cirurgia, nós partiríamos então para o preparativo para a cirurgia de pulmão. Vai lá, Mi. Praticamente a gente já veio de São Paulo com todos os exames prontos. A gente conseguiu fazer todos os exames que precisava pré-operatório em São Paulo. E nós viemos pra cá e fomos nesse médico. Praticamente nós saímos de São Paulo com todos os pré-requisitos operatórios prontos para operar em São Paulo. Só que quem faz, por mais que nós possamos fazer planos, a resposta final vem de Deus. Quando a gente chegou aqui, o médico que a gente foi, ele era do nosso convênio, o hospital atendia o nosso convênio, e aí ele falou assim, já vamos dar entrada na cirurgia aqui. Eu falei, Felipe, tipo, tô nos 2 lugares com cirurgias, tipo, já dando entrada, mas Deus vai nos direcionar. E aí a gente, em oração e por toda uma questão logística, e pela mão de Deus, a gente optou por fazer a cirurgia aqui em Brasília. E no dia 11 de fevereiro, eu realizei a cirurgia, a retirada do lóbulo médio do pulmão direito para retirada do tumor. Foi um momento de oração, de fé. Eu preciso fazer uma menção aqui, gente. A Mila é uma guerreira. Durante todo esse processo, a gente está falando desde novembro, eu nunca a vi esmorecer na fé, nunca vi questionar Deus, nunca vi murmurar por aquilo que estava passando. Quando tudo ocorreu, eu disse, Mila, você quer que a gente tire um tempo e você fique mais tranquilo? Falou, não, enquanto eu puder, eu vou estar indo nos cultos na igreja. E ela operou no dia 11 de fevereiro, uma quinta-feira de manhã. Até o domingo anterior do dia 11, ela estava em todos os cultos, frequentando, adorando, com as mãos levantadas, adorando. Ela foi uma guerreira. Essa é uma cirurgia que é feita por vídeo e robô, mas é uma cirurgia, né, gente? Uma cirurgia que tira um pequeno pedaço do pulmão, justamente o pedaço onde estava o nódulo. Então, uma cirurgia que teve, em média, 5 horas de duração. A gente chegou no hospital 4h30 da manhã, ela foi para o centro cirúrgico 7h30, e eu tive notícias novamente que já tinha terminado a cirurgia perto da 1h da tarde. Então foi a manhã mais longa da minha vida. E era lá dentro do centro cirúrgico, e a gente com uma certeza de que Deus sempre continuou do controle. Pode falar, Mi. E como Deus é um Deus de detalhes, né? Eu falo que os detalhes fazem toda a diferença. Eu fiz aniversário em novembro e eu ganhei e eu não tinha uma pessoa que tinha me dado um presente, e ela só conseguiu me entregar em fevereiro, e era eu ir num spa. E eu falei pro Felipe que eu queria ir na semana da cirurgia, porque depois eu não ia... Meu aniversário foi em novembro, ela me entregou em fevereiro. Eu falei, eu vou porque vai vencer em março, senão eu não vou poder usar depois. E aí quando a gente chegou lá... A gente foi então... Eu falei, Mila, é a semana da cirurgia. Faltavam dias, eu acho que a gente deve ter ido na terça e a cirurgia era na quinta. Vou te levar nesse Day Spa que você ganhou. E durante todos os desafios de fé que nós já vivemos, principalmente no que foi a gravidez e o nascimento, e a cirurgia que o Matheus também teve que passar com 1 ano e meio, Deus marcou a Mila especificamente com uma música. E quando a gente entrou nesse spa, é um spa dentro de um shopping. Olha que música estava tocando dentro do spa, 2 dias antes da cirurgia. Quando a gente ouviu isso, eu olhei para ela e falei, Mila,
Deus mais uma vez está mostrando que está no controle. Deus está nos chamando para andar sobre as águas. Deus está nos chamando para ver o sobrenatural. E o médico do Mateus, Dr. Marconi, que é um querido que a gente ama, faz parte da nossa família. Quando a gente estava na dúvida se a gente faria a cirurgia aqui ou em São Paulo, a gente falou, vamos ligar para ele. E ele falou, façam a cirurgia aqui em Brasília. Não façam a cirurgia em São Paulo, façam aqui. Vocês estão com um excelente cirurgião, vocês estão num excelente hospital, façam a cirurgia aqui. Então, mais uma vez, a gente viu o cuidado e o detalhe das mãos de Deus. Não é uma cirurgia fácil, por mais que não seja uma cirurgia aberta, é uma cirurgia extremamente invasiva, porque ela é no pulmão. O pulmão é um órgão extremamente importante do nosso corpo, mas a gente crê que até nisso Deus tem um propósito em tudo, né? E o que acontece? O que eu quero que você entenda é que no meio disso tudo, enquanto a gente estava vivendo isso tudo, esse era um tempo que Deus me deu uma série de pregações sobre a vida de Abraão, que se chamava Conte as Estrelas, que é justamente para viver pela fé. Então, cada momento, cada subida no altar, cada palavra, na verdade, estava sendo pregada para a gente mesmo e para a igreja. Deus me deu uma palavra que diz, agora eu entendo, que é quando Jó, depois de caminhar com Deus durante um tempo, olha para trás e fala, Senhor, agora eu te conheço. Não só de ouvir, os meus olhos estão te vendo. E a Mila é tão guerreira na fé que depois dessas 5 horas de cirurgia, ela voltou pro quarto. A cirurgia durou 5 horas, mas eu acho que ela veio pro quarto mesmo nesse dia, quase 5 da tarde, ainda grog da anestesia, todo aquele processo pós-cirúrgico. Ela, durante o tempo que... A gente fez a cirurgia por robótica, que foi um milagre de Deus, porque uma cirurgia por robótica o convênio não cobre. A gente teria que pagar para fazer por robótica. E Deus interveio com provisão, total, com cuidado, moveu inclusive o coração do médico, que diminuiu significativamente a taxa e que a gente conseguiu arcar. E ela voltou da cirurgia. E você volta da cirurgia nos primeiros dias, você fica com um dreno do lado do corpo, assim, né? Porque preso entre as costelas. Isso, é um processo cirúrgico. E ali naquela cama, com dor, tomando morfina a cada 2 horas, com dreno ali na lateral, ela me diz assim, Felipe, quando eu sair daqui eu quero gravar um vídeo, porque eu quero contar para as pessoas que passam por desafios na fé, que é possível atravessar desafios e continuar com a fé inabalável. Passados 15 a 20 dias da cirurgia, menos, chegou o resultado Antes disso, sim, a gente recebeu alta do hospital no sábado, eu operei numa quinta, dia 11. A gente recebeu alta no sábado, dia 13. E a gente chegou em casa, a gente almoçou, e eu sou grata a todas as pessoas que nos ajudaram nesse tempo, fazendo comida, ficando comigo. E algumas horas depois que a gente estava em casa, a gente recebeu a notícia que meu sogro, pai do pastor, estava sendo entubado. E no dia que ela recebeu alta e chegou em casa. E à noite ele havia falecido. O pastor não dormiu, ficou vendo todas as questões para ir para São Paulo. Então, na primeira noite que eu cheguei em casa, ele precisou ir para São Paulo. E glória a Deus por cada uma das pessoas que me ajudaram nesse tempo, que me fizeram companhia, que ficaram comigo. O Felipe foi para São Paulo, a gente ficou, ia ter o culto de ações de graça pela vida do meu sogro. E eu falei, eu tenho que mandar a Isabela para São Paulo, era carnaval. E eu falei, eu preciso ir num cartório, eu preciso fazer uma autorização para minha filha conseguir viajar. E pedir, doutor, eu preciso sair de casa. Operada, me deram cheia de pontos. 1000 instruções, Jesus, 1000 coisas. Ela falou, vai, mas... E aí todos os cartórios fechados. E a gente foi guiado, né? O Espírito Santo de Deus, né, falou para uma pessoa, vai no fórum, que deve ter um juiz de plantão. A gente foi, eu fiquei no carro, a Mari desceu, o juiz atendeu a gente, ele deu a liberação para Isabela viajar desacompanhada. A
A gente voltou pra casa nesse dia, eu falei, gente, parece que eu corri uma maratona de tão cansada que eu fiquei. Eu fiquei com muita tosse nesse pós-operatório por conta do O pulmão tubo. precisa expandir de novo, o tubo, tudo. Aí, ó, às vezes vem uma tossezinha, que é normal, faz parte do pós-operatório. Os pontos já estão cicatrizando, os pontos já caíram, na verdade, agora é só a cicatrização. Como a gente estava dizendo, passado uns 15 a 20 dias, então, chegou o resultado da biópsia do exame. Realmente era aquilo que os médicos já suspeitavam e se confirmou. É esse Tipo de... tumor carcinoide, que é o tipo 1 de tumor, que é o mais fraco e o que a cirurgia cura. Eles analisaram os linfonodos também do pulmão que foram extraídos e não há nenhum tipo de contaminação nos linfonodos, que é muito bom. É um tumor muitíssimo raro, a incidência dele é muito pequena. De 1 a 2% de acometimento no pulmão. De 1 a 2% é a chance, pela medicina, menos de 1% é a chance que ele ocorra novamente. Então, a medicina considera essa cirurgia como uma cirurgia totalmente curativa, ou seja, não há necessidade de qualquer outro tratamento posterior, E normalmente a não as ser pessoas, acompanhamento. quando elas descobrem, elas têm por volta de 60 anos, porque já é um tumor grande, que ocupa grande parte do pulmão, a pessoa tem falta de ar, começa a ter outros sintomas, Exato. porque o pulmão não é um órgão que você sente dor. Então, hoje meu choro não é de tristeza, meu choro é de alegria, pelo cuidado de Deus, por nós termos descoberto muito pequeno. Não sei se é no começo ou não, mas provavelmente porque ele não é grande, ele era pequeno. Eu pedi para tirarem foto que eu queria ver. Então eu tenho as fotos do meu tumor, eu tenho as fotos de uma parte do meu pulmão. E é isso. Quando a gente está num hospital com Covid para ser internado, sem entender direito, nunca a gente pode reclamar com Deus. Quando a gente passa por uma situação que a gente não entende direito, nunca a gente pode reclamar com Deus. Ninguém voluntariamente entra num hospital e fala, eu quero fazer um exame no meu pulmão. Se, no nosso caso, se eu não tivesse sido infectado com a família, se eu não tivesse tido uma pequena piora de quadro, ido para o hospital, consequentemente insistido para a pastora fazer essa tomografia, a gente jamais teria descoberto. Os médicos usavam uma expressão quando a gente conversava com eles, dizendo assim, vocês ganharam na loteria. E quando eles falavam isso, a gente entendia, evidentemente, eu sei que não é loteria, foi a mão de Deus sobre as nossas vidas. A gente, por escolha, por passar esse momento, compartilhou com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas mesmo. Então quero agradecer a todos aqueles que por saberem, nos acompanharam tão de perto. O apóstolo Rina, a pastora Denise, o presbitério aqui da igreja de Brasília, nossos amigos de perto e de longe, até pastores de igreja de Singapura fizeram conferência de vídeo com a gente para nos oferecer oração, pastor Raul e pastora Lia. O Jason Lee que veio. Jason Lee Jones, que veio na nossa igreja por acaso, no meio do nada, e que venceu um estágio 4 de tumores. Detalhes do E cuidado está de completamente Deus. curado. E a gente viu cuidar de Deus em tudo. O que eu quero dizer é que nada disso nos fez parar. Pelo contrário, tudo isso nos deu mais vigor, nos deu mais fé. A pastora tá em recuperação ainda em casa, porque ela tem que ficar cuidando ainda da recuperação por completa, mas ela tá bem. Eu não sei o que desafia a tua fé hoje, eu não sei o que desafia as tuas circunstâncias, mas uma coisa eu quero que você aprenda com essa história, que eu nessa história só sou espectador e intercessor e admirador dessa mulher de Deus que Deus colocou do meu lado, dessa mulher de Deus que Deus colocou para caminhar comigo, dessa mulher guerreira que em momento nenhum desistiu, que em momento nenhum parou. Quando a gente recebeu o diagnóstico na mesa lá no começo, quando decidir a data da cirurgia, ela tem a coragem de virar para mim e falar, Felipe, eu quero fazer a cirurgia o quanto antes porque as crianças vão voltar para a escola
E eu preciso estar pronto para dar esse apoio. Eu falei, meu Deus do céu, que mãe é essa que está vivendo esse desafio tamanho e já está pensando nos filhos lá na frente? Eu sei o quanto vocês nos amam e eu sei o quanto esse testemunho vai edificar a tua vida e eu sei o quanto esse testemunho vai te fazer continuar orando por nós, mas orando pela vitória. Que Deus possa te abençoar, possa abençoar a tua casa, possa abençoar a tua família. Ataques vieram muitos ataques sobre a minha mente, que eu ia morrer, que eu não ia ver meus filhos, mas em todo o tempo Deus nos dava uma paz que excede a todo entendimento. Eu nunca deixei de confiar em Deus, eu nunca deixei de confiar que eu sairia curada, que eu seria totalmente curada. E é literalmente uma das músicas que Deus mais fala comigo. Que quando a gente acha que não consegue, Deus nos dá uma fé, a gente consegue atravessar, a gente consegue andar por sobre o mar, sobre a tempestade. E eu sei que talvez a gente não entenda a complexidade de tudo, mas agora eu entendo porque o do Covid, porque o exame, e é só para que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Cada dia é um novo dia, um dia de vitória, um dia de vida. E que todos os dias a gente possa louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Te amo. Te amo. Deus abençoe você. Deus abençoe tua casa. Amo vocês. Amo a minha esposa incondicionalmente. Amo. Deus abençoe.